Olá a todos, meu nome é Frutuoso Gomes, sou professor de matemática do FUN e trago para vocês mais uma aula cujo assunto é progressão geométrica, mais conhecida como PG, certo? Então o objetivo da aula de hoje é conhecer as PGs, ou seja, conhecer as progressões geométricas, aprender a encontrar a razão de uma PG e classificar, certo? As progressões geométricas, tá bom? Então vamos lá, começando aí, progressão geométrica, tá bom? Então, progressão geométrica é toda sequência em que cada termo a partir do segundo é igual ao produto do termo anterior por uma constante Q. O número Q é chamado de razão da progressão geométrica. Então, progressão geométrica é mais um tipo de sequência parecida com as progressões aritméticas. A diferença é que na progressão aritmética, os termos a partir, no caso, os termos a partir do segundo é igual ao anterior somado com uma constante. No caso da progressão geométrica, os termos a partir do segundo eles são iguais ao anterior, no caso multiplicado por uma constante, certo? E no caso das progressões aritméticas, PA, a constante é R, no caso a razão lá é R. E aqui nas progressões geométricas a constante é chamada de Q, tá bom? Vamos ver aqui alguns exemplos. No exemplo A nós temos, olha a sequência com os valores 1, 3, 9, 27, 81, 283. Essa sequência é uma PG onde Q, que é a razão, é igual a 3. Ou seja, a partir do segundo, nós podemos encontrar os termos a partir do segundo multiplicando o anterior por 3. Ou seja, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 27, 81. 3 vezes 81, 243. Tá bom? Olha aqui o exemplo B. Olha. Temos uma sequência cujos valores são 5, menos 10, 20, menos 40 e 80. É uma PG onde a razão é menos 2. Se pegarmos os termos a partir do segundo, eles são encontrados multiplicando o anterior pela razão menos 2. Menos 2 vezes 5, menos 10. Menos 2 vezes 10 vai dar menos com menos dá mais, 2 vezes 10, 20, mais 20. Menos 2 vezes 20, menos com mais dá menos, 2 vezes 20, 40, menos 40. Menos 2 com menos 40, menos com menos dá mais, 2 vezes 40, 80. Então, mais 80. Temos aqui, um terceiro exemplo, cujos valores da sequência são eles, 7, 0, 0, 0, reticência. É uma PG onde a razão é igual a 0, ou seja, 0 vezes 7, 0, 0 vezes 0, 0, 0 vezes 0, 0, e assim por diante. Um quarto exemplo, temos aqui uma sequência onde todos os termos são iguais a 0. Então, essa sequência é uma PG onde Q é indeterminado, certo? Ou seja, indefinido. A razão ela é indefinida. Por quê? Porque como o primeiro termo é 0, então independente do valor da razão, qualquer valor multiplicado por 0 resulta em 0. Então, por isso que essa PG a razão dessa PG é indefinida. Tá bom? Agora, como encontrar a razão de uma PG? Então, se uma PG formada pelos termos índice 1, índice 2, índice 3, índice 4, etc., possui todos os termos diferentes de 0, então sua razão Q é dada por Q é igual a índice n mais 1 dividido por índice n para todo n natural não nulo, tá bom? Então vamos lá, quem é a índice n? Quem é a índice n menos 1? São dois termos consecutivos, pois o n indica a posição do termo. Então isso aqui, a índice n indica que esse termo está na posição n.
E a índice n mais 1 indica que esse termo está na posição n mais 1, ou seja, é o termo seguinte a n. Então, são dois termos consecutivos. Então, a razão de uma PG é encontrada fazendo a divisão entre dois termos consecutivos, certo? Sendo o termo de posição maior dividido pelo termo de posição menor. A recíproca, ela é verdadeira. O que é a recíproca? É essa propriedade aqui, essa definição, só que voltando. Se você tem uma sequência com os termos a índice 1, a índice 2, a índice 6, a índice 4, a índice 4, etc. E dessa sequência, essa sequência é tal que, se você dividir dois termos consecutivos e o resultado for uma constante Q, certo? Certo? Sempre que você pegar dois termos consecutivos e dividir o de posição maior pelo de posição menor, o resultado for sempre essa mesma constante, então essa sequência ela é uma PG, tá bom? Então, se você tem uma sequência e você quer saber se ela é PG, basta aplicar a regra da razão da PG, dividindo dois termos consecutivos. Se você dividir, por exemplo, a índice 2 por a índice 1 e o resultado for o mesmo da divisão de a índice 3 por a índice 2 e o mesmo da divisão de a índice 4 por a índice 3, então quer dizer que essa sequência é sim uma PG. Vamos para um exercício resolvido. Determine a razão da PG, a índice n natural não nulo, tal que a índice 15 é igual a 32 e a índice 16 é igual a 108. Ou seja, aqui nós já temos dois termos consecutivos, a índice 15 e a índice 16. O termo de maior posição é o índice 16. O índice 16 está à frente do índice 15. Então, o que é que nós vamos fazer? Solução. Como os dois termos são consecutivos, basta fazer a seguinte divisão. Essa divisão aqui, a índice n mais 1 dividido por a índice n. Ou seja, a divisão dos dois termos consecutivos, sendo que o termo de posição maior, o índice 16, dividido pelo termo de posição menor, o índice 15. O índice 16 é 108 e o índice 15 é 32. A divisão aqui não é exata, então vamos fazer uma simplificação. E, fazendo aqui uma simplificação por 4, temos que 108 dividido por 4 dá 27 e 32 dividido por 4 dá 8, certo? Logo, no caso, a razão dessa PG vai ser 27 sobre 8.